Salmo 150 vai dizer assim: Aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o por seus atos poderosos. Louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltérios e harpas, louvai-o com danças e tamborins, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse culto, muito especialmente de louvor ao Senhor. Recebe o teu louvor porque o Senhor é digno. E mais uma vez, se digne de também falar conosco, a fim de que a nossa vida também seja para o teu louvor. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é louvar? O que é louvar? A gente fala tanto em louvor, mas o que é louvar? Louvar é elogiar. Louvar é bem dizer. Bem dizer, ou seja, falar bem de alguém. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está aqui falando bem de Deus. A gente está louvando a Deus. A gente está falando bem de Deus para Deus. E por causa de Deus. Louvar a Deus é, então, falar bem de Deus a Deus. E por causa de Deus. Como bem nos chama a atenção este salmo, que de todos os salmos de louvor, porque você sabe que existem diferentes tipos de salmos. Tem os salmos de confissão, os salmos messiânicos, tem os salmos penitenciais, tem os salmos que são orações no dia de angústia, e tem cerca de 40 salmos dedicados exclusivamente a esse tema, o tema do louvor a Deus. Até porque o livro de Salmos, com os seus 150 salmos, na verdade é uma coletânea de 5 livros. 5 livros de orações que eram para ser cantadas com instrumentos. Este é o sentido da palavra salmo. Orações para serem cantadas com instrumentos. Era como se fosse o inário do povo de Deus no Antigo Testamento. Na verdade, 5 inários compunham o saltério. E o último versículo de cada um desses inários que compunham o saltério é um louvor a Deus. Então, final do primeiro livro, o último versículo, um louvor a Deus. Final do segundo livro, o último versículo, um louvor a Deus. O final do terceiro, do quarto, do quinto, o último versículo, um louvor a Deus. Só que este Salmo 150 é o último salmo da coletânea inteira. Por isso, não apenas o último versículo é um louvor a Deus, mas todo ele, em todos os seus versículos, são dedicados a esse único tema, o louvor ao Senhor.
e que se expressa especialmente pela frase, pela chamada, pelo imperativo: louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então, pergunta é: o que a gente aprende a respeito do louvor do Senhor ao Senhor? E por causa do Senhor, neste salmo inteiramente dedicado ao tema louvai ao Senhor. Então, primeiro, que o louvor ao Senhor é em todo o tempo. Antes de tudo e depois de tudo que a gente faz. Não sei se você percebeu, mas este salmo começa e termina com a palavra aleluia. Que significa louvai ao Senhor. Aleluia, louvai ao Senhor. E não só o Salmo 150, mas todos os salmos do 146 ao 150, ou seja, 146, 147, 148, 149, 150, todos esses salmos começam com a palavra aleluia e terminam com aleluia. São chamados os salmos de aleluia. Começa com aleluia, termina com aleluia, ou seja, começa e termina louvando ao Senhor e chamando ao louvor do Senhor. Como deve ser os nossos cultos e como deve ser a nossa vida em tudo que a gente faz. Como a gente deve começar o culto? Louvando ao Senhor. Como a gente deve terminá-lo? Louvando ao Senhor. Como também no nosso dia a dia, nas nossas tarefas mais aparentemente comuns. Então, acordou? Primeira frase: louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Encerrou o dia, vai dormir, vai deitar. Última frase: louvado seja o teu nome, Senhor. Por tudo que pude viver, experimentar nesse dia. Louvado seja o teu nome. Vai sair de casa, louvado seja o teu nome, Senhor. Me guarda agora porque estou saindo. Me guarda do mal e de fazer o mal, que vai ser pior ainda. Chegou em casa, obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome porque o Senhor me guardou. Obrigado por ter um lugar para voltar. Obrigado pela minha casa. Por poder agora me recolher na tua presença. Vai começar uma tarefa, louvado seja o Senhor que me confiou essa obra. Dá sabedoria, Jesus. A completou, a terminou, louvado seja o teu nome, Senhor, que me ajudou a completar mais uma obra. Então, começar tudo louvando e terminar, coloca a nossa vida na cadência certa. Tatiana me disse que seu avô não era crente. Pelo menos no sentido que usamos a palavra. Mas antes de todas as refeições, orava, agradecendo. Aí você diz, mas isso eu também faço. E depois? Então, ele agradecia antes da refeição e depois. Terminou? Obrigado, Senhor. Será que ele leu e entendeu esse salmo? Porque é isso que diz. Começar tudo e terminar tudo louvando ao Senhor. Segundo, esse louvor não é só em todo o tempo, mas em todo lugar. Porque o salmista, depois do aleluia, vai dizer, louvai a Deus no seu santuário, ou seja, no seu templo na terra. Mas continua, louvai-o
no firmamento obra do seu poder, ou seja, no seu templo no céu. Então, quando a gente começa a louvar aqui como igreja, os nossos louvores se misturam com os louvores da igreja que já está lá no céu. Céu e terra se unem em um só louvor. Anjos cantando, a igreja triunfante louvando, a igreja militante cantando. Céu e terra se unem em um só culto, em um só louvor ao único Deus. Agora, isso acontece só aqui de domingo? Não, porque agora o templo é móvel. O templo somos nós, em quem habita o Espírito Santo. Então, no domingo, as pedras que formam esse templo santo aqui se reúnem para entoar os louvores. Mas durante a semana, as pedras espirituais, as pedras que formam esse templo que somos nós, ei, você, eu sou uma pedra, você é outra, essas pedras se espalham por onde o Senhor as leva, levando com elas para onde forem o louvor do Senhor. No domingo a gente se reúne aqui para o culto congregacional. Na semana, no culto da vida. No domingo aqui a gente louva o Senhor com os nossos instrumentos, com as nossas vozes. Lá na semana, segunda-feira, terça, quarta, quinta, a gente continua louvando a Deus com o nosso culto da vida e com tudo aquilo que a gente faz. Porque aquilo que a gente faz pode ser sim um louvor ao Senhor. E inclusive conduzir outros ao louvor. Você lembra daquele testemunho da irmã Sueli quando era missionária lá na Venezuela? Ela conta que tinha o hábito de varrer a calçada entoando louvores. E tinha uma vizinha chinesa que ela não sabia, mas a observava. E aquilo atraiu a vizinha a Cristo. Mas não tanto pelos louvores em si que eram entoados, porque talvez ela nem entendesse, mas pela atitude como se fazia uma coisa aparentemente tão simples. Como é que a gente vai à calçada? Dependendo como for, pode ser um louvor ao Senhor. Ou a gente varre xingando. Quem deixou essa sujeira aqui? Às vezes as pessoas estão vendo. E se não as de carne e osso, os anjos estão. Isso pode ser um louvor ao Senhor. Não foi o que Jesus disse? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Está em todo tempo, em todo lugar. O louvor ao Senhor é também pelo que Ele faz e pelo que Ele é. Pelo que Ele é e pelo que Ele faz. O salmista une esses dois motivos de louvor, não separa. Porque ele vai dizer no versículo 2, louvai-o por seus atos poderosos. E continua, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Ou seja, louvai-o pelos seus atos, ou seja, por aquilo que ele faz. E louvai-o pela excelência da sua grandeza, pelo que ele é. Então, nós devemos louvar a Deus pelo que Ele é.
Independentemente do que ele faz ou deixa de fazer, sim. Até porque nem sempre a gente entende o que ele está fazendo. O que eu faço agora não entende, vai entender depois. Os meus caminhos não são os teus. Assim como o céu dista da terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os teus. Por isso não tente andar comigo por tudo que você entende, porque quem anda comigo anda pela fé. Eu não entendo, mas eu creio. Deus continua sendo bom. Essa é a minha fé, eu creio. Deus é bom. Não é porque eu não entendo que ele deixou de ser bom. Ele é bom, é sempre bom. Tudo que ele faz é bom, porque ele é bom. E até então a gente louva a Deus pelo que ele é, mas a gente também louva a Deus pelo que ele faz, sim, porque o que ele faz revela também quem ele é. Ora, o que revelam os seus atos de salvação? Que ele é Salvador. O que revelam os seus atos de justiça e misericórdia? Que ele é justo, mas também cheio de misericórdia. Ele é misericordioso. Porque se não fosse a sua misericórdia, ninguém mais estaria aqui. Não é isso que o Jeremias diz? As suas misericórdias se renovam a cada manhã, essa é a causa de não sermos consumidos? Ora, o que revela os seus atos de bondade e graça para conosco? Que ele é bom e ele é gracioso. Acabamos de cantar, graça sobre graça recebi. E até aquelas coisas que a gente julga comuns e pequenas, na verdade são grandes. Pequenos milagres diários, sem os quais nenhum de nós poderia viver mais um dia. Me lembro a vez que uma adolescente foi à frente e ela disse que louvava a Deus porque o coração dela estava batendo. Você já louvou a Deus por isso? Porque é uma obra que não depende da ação voluntária de nenhum de nós, mas sem a qual nenhum de nós vive. Por isso, por tudo que ele é, e por tudo que ele faz, por tudo que ele faz, e por tudo que ele é, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Louvado seja o Senhor. Hoje e para sempre. Por tudo que ele é e por tudo que ele faz. O que ele faz revela quem ele é e irrompe de nós o louvor. Convoca de nós o louvor. A gente é chamado para louvar a Deus com tudo que a gente tem. E com tudo o que a gente faz. Porque é justo que as criaturas louvem ao Criador que as fez com aquilo que elas fazem. Porque nada faria elas se ele primeiro não as tivesse feito. Então, o salmista aqui vai convocar a orquestra inteira. Todos os instrumentos e todas as expressões de louvor, a partir do verso de número 3, é para louvar ao Senhor com a trombeta, mas também com os saltérios e as harpas, com as danças e tamborins, com os instrumentos de cordas e com as flautas, com os símbolos sonoros, mas também com os símbolos retumbantes. E não é uma prescrição, mas
Se esse salmo fosse escrito hoje, por exemplo, talvez continuasse. Louvai ao Senhor com os vídeos, com os filmes, com as peças de teatro. Louvai ao Senhor com a arquitetura, com a engenharia, com todas as artes, com os jogos de videogames. Louvai ao Senhor com as poesias, louvai ao Senhor com os livros, com as prosas, louvai ao Senhor com os trabalhos científicos, ou seja, toda a cultura humana, louvai ao Senhor. Porque não diz lá, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. E isso não significa, claro, que tudo que a gente faz glorifica a Deus ou louva a Deus. Mas diz que este deve ser o critério, inclusive, para o que a gente faz ou não. Isso louva a Deus? Essa é a pergunta. A pergunta não é, isso dá lucro. A pergunta é, isso louva a Deus? A pergunta não é, com isso eu vou me dar bem? Não, a pergunta é, isso louva a Deus? Louva. Porque esse é o critério para tudo. Senhor, eu sou um jovem me decidindo pela carreira. Qual é o ofício que eu vou glorificar o teu nome porque vai estar de acordo com o propósito que o Senhor tem para a minha vida? E pode ser qualquer carreira que Deus tenha escolhido, porque todas são para o louvor do Senhor, não é só pastor e missionário. Senhor, eu tenho que tomar uma decisão, A ou B, qual a decisão que te louva, que te honra? Ou nenhuma das duas? Senhor, eu tenho esse tempo agora, eu tenho, como que eu uso esse tempo de forma que expresse ainda mais louvor? Que seja remido. Tem essa obra para fazer, como eu a faço de forma que te glorifique? Porque a gente vive para servir a Cristo. A gente vive para servir a Cristo. Por isso, tudo que a gente faz tem que ser para o seu louvor. E isso glorifica a Deus. É para Ele que a gente vive. Foi dele que recebemos a vida. E é nele que vamos continuar vivendo para sempre. Ele é digno de todo o nosso louvor. De toda a nossa vida. Porque não é isso que o Paulo disse? Romanos 11, 36, tudo é dele, por ele e para ele. A ele seja a glória para sempre. A gente vive para um referencial que está fora de nós, no sentido de a gente não vive mais para a gente mesmo. A gente vive para aquele que veio viver dentro de nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo viveu todos os seus dias para a glória de Deus. Esse é o alvo da nossa vida, da nossa existência. Tudo que a gente tem, tudo que a gente faz. O que não é para a glória dele está desviado de propósito. E é fazendo tudo para a glória dele que encontramos o sentido da vida. Nosso maior bem.
para nós, para aqueles que estão conosco. Que a nossa vida fica no trilho certo, o trilho da glória de Deus. Não é para isso que somos chamados? Para sermos transformados de glória em glória e para a glória. Por isso, por fim, o louvor ao Senhor, sabe qual é o motivo do louvor ao Senhor? É o Senhor. Por qual motivo eu devo louvar ao Senhor? Pelo Senhor. Ele é o motivo do nosso louvor. O Senhor. O Senhor é o motivo do nosso louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo Senhor. Porque se a gente for olhar para esse salmo sob a perspectiva do Novo Testamento, a gente pode chegar lá em Simeão, aquele ancião que o Espírito foi revelado a ele e que ele não passaria sem antes ver o Messias, o Salvador. E aí quando Jesus, menino, criança, bebezinho, está sendo levado ao templo para a oferta, o Espírito move esse Simeão e ele coloca Jesus nos braços e quando ele olha para Jesus, ele louva o Senhor. Pelo Senhor. E ele diz, Senhor, pode agora despedir o teu servo, porque ele já viu, os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos já viram Jesus. Me faz lembrar uma senhora, que a maioria das vezes, quando ela vai orar, ela agradece, Senhor, muito obrigado por termos entendido o plano da salvação. Você já agradeceu a Deus por isso? Porque, na verdade, o que ela está agradecendo é, Senhor, muito obrigado por termos tido os olhos abertos. E podemos ver a tua salvação, que é Jesus. Quantos aqui podem louvar a Deus por isso? Senhor, obrigado. Porque os meus olhos foram abertos. Senhor, louvado seja o teu nome, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Senhor, obrigado, porque eu vi Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Salvador. Obrigado, Senhor, por Jesus, a nossa esperança. Como disse Paulo, Cristo em vós, esperança da glória. Nós louvamos ao Senhor. Pelo Senhor. Então esse salmo nos ensina muito sobre louvor. Nos ensina quando louvar, onde louvar, com o que louvar, a quem louvar, por que louvar, a esse a quem louvamos o Senhor. E mais, vai nos dizer que o que a gente faz aqui hoje não é só apenas um ato de adoração, mas em certo sentido é também um ato profético, porque o que a gente faz aqui aponta para uma realidade que ainda virá. Quando o último apelo desse salmo vai ser atendido, vai ser cumprido de forma plena, porque o salmo termina com um apelo, todo ser que respira, louve ao Senhor. O livro de Salmo termina com essa esperança. Todo ser que respira, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. E quando isso vai acontecer? Lá em Apocalipse, capítulo de número 5, quando João tem uma visão do céu e ele testemunha o que ele viu. E, melhor ainda, ouviu. Ele diz, também ouvi, Apocalipse 5,13, todas as criaturas.
também ouvi. Ou seja, não está só vendo, está ouvindo. Ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles existem dizerem ao que está sentado no trono. E ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Que assim seja. Que o Senhor nos abençoe. E que a Ele seja sempre o nosso louvor. Amém. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome.